A senhora está acompanhando esse caso dessa cantora gospel que veio a falecer esses dias? E Deus já me disse que ela está no inferno. Meus amigos, a pastora Nadir traz uma revelação e se arrepende depois, só que já era tarde demais, já tinha viralizado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e comentar algo muito sério sobre isso, porque a revelação foi sobre um assunto extremamente delicado, Sara Mariano. E o que foi falado, gente, é algo muito constrangedor, conforme vocês irão ver. Eu quero mostrar e comentar algo muito sério sobre isso que precisa ser dito. É um vídeo esclarecedor. Entra dando um like, entra dando uma força ao canal, é de graça. O teu like é de graça. Se inscrever aqui também, vem pra família para você não perder atualizações importantes sobre diversos casos, inclusive sobre o caso Sara Mariano. Estamos comentando diariamente quando surge alguma atualização de relevância. Agora, sem mais delongas, vamos para as notícias após a vinheta. Bem pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, a Nadir foi convidada a participar de uma live no canal do Fuxico Gospel pelo dono do canal, o Isael. Nessa live, ela estaria concedendo uma entrevista ao canal. A Nadir não deu garantias de que iria participar dessa live, mas deu esperança. Ela falou que queria buscar uma confirmação de Deus e que, havendo essa confirmação, então ela daria a entrevista. No entanto, ela autorizou o dono do canal a fazer a divulgação de que possivelmente, no dia que eles haviam combinado, ela estaria ali participando de uma live no canal. Chegou o dia da live, e a Nadir informa que ela procurou uma confirmação de Deus, buscou a Deus pela madrugada, e não houve uma resposta de Deus, nem proibindo ela de ir, nem autorizando ela a ir. Diante disso, ela, no momento, não iria ceder uma entrevista ao canal. E até o filho dela, se eu não me engano, também chegou a se comunicar com o dono do canal a respeito disso. Pai do Senhor, varão. Varão, é triste, né? Deus ainda não respondeu. A pastora, ela só trabalha conforme a direção do Senhor, né? O casal que fez o podcast com eles esperou 3 meses. Eles pediram para fazer uma entrevista com a pastora e esperaram 3 meses. Até o Senhor responder, meu irmão. Então, o irmão faz uma retratação aí com seus inscritos, peça desculpas a eles e fala a verdade com eles, passe com a verdade, que Deus não confirmou, né? Fala que estava na expectativa da confirmação de Deus, porém até o momento Deus não confirmou para a pastora e vida que segue. E até aí, tudo bem. Por mais que a resposta dela tenha sido dada de última hora, a resposta de que não iria mais participar da live, pelo menos por agora. Desde o início ela deixou bem claro que não estava garantindo que participaria da live. Ela dependia de uma confirmação de Deus, isso aqui na perspectiva dela. E o Isael, dono do Fuxico Gospel, para se justificar ao seu público e até para as pessoas não pensarem que ele inventou essa entrevista com a Nadir, que ele não havia tido nenhum tipo de contato com a Nadir, ele fala, olha, realmente, eu conversei com ela. E aí ele mostra um áudio onde inclusive eles estão conversando sobre essa questão da possibilidade dela participar da entrevista. E nesse áudio, ele até cita que seria importante ela participar da live, até comentar sobre o caso que está sendo muito falado ultimamente, que é o caso da Sara Mariano. E quando ele cita o caso Sara Mariano, a primeira coisa que ela fala de forma gratuita é o que vocês irão ver na sequência. Tenho ansiedade em conversar com a senhora, inclusive, eu acho que esse momento seria extremamente oportuno. A senhora está acompanhando esse caso dessa cantora gospel que veio a falecer esses dias? E Deus já me disse que ela está no inferno. Vocês observam que não foi perguntado se Sara foi para o céu ou inferno, apenas foi citado o caso e de forma espontânea e gratuita, a Nadir faz essa afirmativa. Quem conhece a Nadir e algumas de suas revelações não se surpreende com isso, porque ela já fez isso diversas vezes, colocando famosos no inferno, como no caso do MC Kevin, no caso do Pelé, da Ludmilla Ferber e outros diversos famosos. O problema é que a Sara é uma menina da igreja, a mãe está sofrendo muito por ela. E as traições, gente, as traições. A gente apresenta aqui no canal como possibilidade que está sendo investigada pela polícia. É o serviço de inteligência da polícia que vai legitimar ou não essa possibilidade, assim como outras questões que colocamos aqui referentes a este caso.
nós colocamos como possibilidades que estão sendo investigadas. A única afirmativa que eu faço e a convicção que eu tenho é que o Ederlan é culpado, diante de todas as evidências que apontam em direção a ele, e da própria confissão que ele fez e agora está tentando desfazer. Mas outros detalhes que abarcam este caso, nós colocamos aqui como possibilidades que estão sendo investigadas pela polícia, e é a polícia que vai autenticar, que vai legitimar tais possibilidades ou não. O que acontece é que a Nadi ficou muito aborrecida com o fato do Israel, dono do Fuxico Gospel, ter exposto essa fala dela a respeito da Sara Mariano. E ela deu uma resposta, e a resposta que ela deu foi a seguinte. Olá, como vai? Você é meio sem escrúpulo todo. Cadê seu escrúpulo, a sua moral? Como é que você fala uma coisa dessa que eu vi a mulher no inferno, se a mãe está chorando a morte? Não tem nem um mês, não se passou nem um mês. Jamais eu colocaria isso no meu canal. Eu respeitaria a dor de uma mãe, de uma família que está chorando a morte terrível de uma mulher. Eu caí do laço de Satanás com você. Satanás te usou para me persuadir a falar isso, que eu vi a moça no inferno. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça de te falar uma coisa dessa. Viu? Foi o próprio diabo que usou você. Como é que você está vendo que a mãe está chorando, a família toda está chorando ainda? Eu poderia dizer isso passando um ano ou dois. Mas está tão recente. Você não tem escrúpulo, que homem sem moral. Jamais eu vou fazer uma entrevista com você. Nem vou. Nem se Deus mandasse, me ordenasse. Ainda bem que ele não me ordenou. Eu jamais faria uma entrevista com uma pessoa como você. Você não respeitou nem a dor, porque a mulher pode te ver. A mulher pode te ouvir nessa live. A mãe dessa moça, dessa mulher que morreu aí. Ela pode te ouvir, agravar a dor dela. Você não tem mãe não, é? Você não tem mãe? Você nasceu de chocadeira? Então me vergonha, rapaz. Como é que você falou que eu marquei entrevista, que eu não marquei, quando eu marquei só para falar com você? Você não tem vergonha não de ser filho do diabo? A Bíblia diz que os mentirosos é filho de Satanás. Eu marquei o dia 30 para falar com você. Tá? E eu tô até gastando o resto de voz que eu tô aqui rouca. Por isso que Deus permitiu eu ficar rouca no dia dessa publicação, porque Ele não ia deixar mesmo eu com essa rouquidão. E agora eu sei por quê. Porque você não tem escrúpulo nem moral para falar de ninguém. Você é um fofoqueiro, um fuxiqueiro. Tome vergonha na sua cara. Olha a dor dos outros, você faz tudo por audiência. Por dinheiro, eu faço vídeo por amor das almas. Eu não faço vídeo por causa de dinheiro não, viu? Nem interesse próprio. Fazendo do evangelho causa de ganho. Eu não sou da sua estirpe, nem da sua raça. Viu? Para procurar outros da sua estirpe. Para fazer chacota e para brincar com os sentimentos dos outros. Isso é brincar com o sentimento de uma mãe que acabou de perder a filha. E você falar uma coisa dessa. Se Deus me ordenasse falar isso no vídeo, eu tinha falado. Mas Ele me ordenou, eu caí no laço do diabo usando você. Para falar que a moça foi para o inferno. Porque eu esperaria 2, 3 anos para falar uma coisa dessa. Quando as pessoas já tivessem recuperado e com alento. Tá bom? Tome vergonha. Não queira ficar deixado para trás. Não queira ir para o lugar dos mentirosos. Eu já vi o lugar dos mentirosos no inferno. Você se converta e tome vergonha. Eu estou falando agora como uma mãe que aconselharia um filho a não ir para o inferno. Tome vergonha na sua cara. E aí vocês viram um show de insultos, onde a Nadir destila todo o seu ódio. E o pior, geralmente, quando ela faz isso é em nome de Deus, é porque Deus impulsionou, autorizou ela a fazer isso. Eu tenho certeza que se de forma mais equilibrada ela tivesse conversado com o dono do canal,
falasse da possibilidade de remover o conteúdo, ela poderia ter tido muito mais sucesso do que se portado e se posicionado da forma como ela se posicionou. Tem ainda algumas incongruências, por exemplo, ela disse que esperaria mais ou menos uns 2 anos para comentar sobre esse caso, para falar revelação dela a respeito da Sara Mariano. Só que o histórico da Nadir não vai legitimar isso porque ela não esperou 2 anos, por exemplo, para comentar sobre o MC Kevin, para comentar sobre Ludmilla Ferber, para comentar sobre o Pelé e outros aí, porque essas pessoas também têm as suas famílias. Não é possível que só a mãe da Sara que merece empatia e a família, as famílias dessas pessoas como é que fica? Então esse negócio de esperar 2 anos por amor, por empatia pela família da Sara, eu acho que não se sustenta muito quando a gente começa a avaliar o histórico da Nadir. E uma outra coisa, gente, para mim uma coisa que está bem saliente na Bíblia e que vai desbaratar com essas revelações que a Nadir alega ter recebido. Ela diz que foi ao inferno, que foi ao céu. Já até comentamos sobre isso aqui no canal. E para vir uma coisa que vai saber acabar com isso, um texto muito simples da Bíblia é a parábola do rico e Lázaro. Vocês se lembram que o rico estava em grande tormento e ele faz um pedido a Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro vá evangelizar os meus irmãos, converse. Fale com os meus irmãos para que eles não venham parar nesse lugar aqui tão terrível. O que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas, escutai. E aí o rico tenta argumentar: não, pai Abraão, mas se o morto voltar e conversar com eles, então vai ter mais chance deles serem convencidos. E aí a resposta do pai Abraão é a seguinte: não, eles têm a lei e os profetas. Se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, tampouco irão acreditar que um morto voltou dos mortos à vida. Ou seja, o suficiente que o ser humano precisa saber para obter a sua salvação está na palavra que já foi revelada por Deus. Deus não tem interesse em ficar levando pessoas para o inferno e para mostrar que existe inferno se as pessoas não acreditam na palavra de Deus na Bíblia. Como é que elas vão acreditar na Nadir, nas revelações da Nadir? A parábola do rico e Lázaro mostra isso muito claramente. A Bíblia Sagrada é o suficiente, é o que nós precisamos. Nós precisamos nos ater a ela. O conhecimento que ela tem de salvação é suficiente. Se você não acredita no que a Bíblia fala sobre o inferno, mas acredita na revelação da Nadir, no mínimo está uma coisa incoerente. E Deus é um Deus de propósito. Qual a finalidade que Deus tem de revelar, por exemplo, que a Sara foi para o inferno ou que um outro cantor famoso, muitos que nós já até sabemos que viveram sim uma vida de transgressão? Qual é o objetivo de Deus revelar que essas pessoas foram para o inferno? Para mim, o que eu preciso ter de consciência é a seguinte: quem anda no pecado, quem vive uma vida de pecado, vai para o inferno. E se eu quero morar com Jesus, eu preciso buscar a misericórdia de Cristo, eu preciso buscar o sangue de Jesus para que eu possa me livrar da condenação. É isso que se constitui o Evangelho, não em revelação. Eu tô falando ali e geralmente é famoso, né? Geralmente não são anônimos, são pessoas conhecidas falando de tal foi visto no inferno. E uma outra coisa também que chamou muita atenção, que eu acho que porque a NAD ela sabe o que ela falou no áudio, eu acho que ela deveria no mínimo ter apagado esse áudio, ter mandado ter refeito o que ela falou aí. Porque ela fala claramente que mesmo ela estava tão nervosa que ela diz que mesmo que Deus ordenasse, mesmo que Deus mandasse, ela dá uma entrevista no canal do Israel, ela não iria dar. Poxa, alguém que anda na direção de Deus, e será que esse depoimento que ela falou isso na direção de Deus, sendo que ela está dizendo claramente mesmo que Deus mande, mas eu não vou? Ou seja, isso deixa saliente que quem guia a Nadir não é a direção de Deus, são as próprias emoções dela, emoções que ela própria, sem se dar conta, vai manipulando e atribuindo a Deus. Então, se ela tem muita raiva de alguém, ela vai se posicionar extremamente incisiva e vai dizer que foi Deus que posicionou dessa forma, foi Deus que mandou dizer. Isso como também se ela gosta muito de uma pessoa, como no caso do pastor Aleluia, que ela chegou a dizer: olha, eu estava assistindo aí a sua live e um anjo se assentou do meu lado para assistir comigo a sua live. Depois, pouco tempo depois, estava o pastor Aleluia sendo preso por um crime assim bárbaro que a gente não pode nem mencionar aqui na plataforma. Então, não é uma pessoa guiada pela direção de Deus, e as obras mostram isso, e a própria fala dela entregou isso. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio, e ela transpareceu hoje isso a partir da ira que ela estava sentindo. Não, mesmo que Deus mande, mesmo que Deus ordene, eu não vou mais ao seu canal. E isso é alguém que se diz representante de Deus, que viaja de vez em quando pro céu, pro inferno. Então, gente, fica aí explícito, né? Esse caso tem repercutido.
Essa é a minha opinião a respeito desse caso, dessa situação lamentável, e volto a dizer, eu acreditaria nessa empatia da Nadira em relação à mãe da Sara se eu visse também em relação a outras pessoas, de forma até um tanto precoce. Ela fez o mesmo diagnóstico, fulana de tal tá no inferno, Deus me revelou, e não revelou coisa nenhuma. E é isso, o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada aí nos comentários, o que você pensa a respeito. Muito obrigado pela tua participação no canal, a tua visualização. Muito obrigado por você estar aqui. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe mais e mais.